Pronto! Boa noite! Sejam muito bem-vindos, Clever, seja muito bem-vindo, Boa noite, que Regis. legal isso aí. Bora lá? Então vamos dar início. Clever tá lá brigando com a Boa câmera noite. dele. Que ótimo, como pode melhorar? Oi, pessoal, o microfone aqui tá... O suporte tá vivo. Tá vendo? Olha, Regis, nós já fizemos várias lives Mas agora pelo já tá Instagram e fazia Instagram e YouTube. Aí o Kiko, né, que dá um apoio pra gente aqui no suporte, né, Hightech, inventou um tal de aplicativo OBS que aparece aqui, que aparece direto no YouTube, no Zoom e Instagram. Mas tá tudo certo. Hoje, primeiro dia, tá ótimo. Bora lá que esse assunto vai esquentar tudo. Pode focar nisso tudo. Hoje nós vamos liberar 24 gerações hoje. De todo mundo que tá aqui. Meu querido, Cleber tô Brandão, adorando põe um isso. pouquinho mais de iluminação em você, assim, ficou um pouco escuro. E bora lá, tá ótimo. Bom, vamos começar a nossa live. Oi. Manda aí. O Rex, aqui é assim mesmo, nenhum vai ajeitando até o negócio sair, mas vamos lá. Né? Acho que a gente podia fazer uma apresentação aí, né? Cada um, para quem não nos conhece. Eu sou o Clever, marido da Flávia, constelador familiar, também estou nessa família do Axis, né? E hoje nós estamos aqui num encontro aqui que vai merecer aquela parceria, né, Rex? Fala um pouco de você, Rex, para todo mundo que te conhece. Bom, boa noite, meu nome é Georges II, né? Eu trabalho com algumas ferramentas de expansão de consciência, né? Access Consciousness é a principal delas. É muito famoso, né, pelas barras, e tem uma outra parte de Access que para mim é de longe, né, a mais gostosa delas, que eu com mais atuo, que são os processos verbais, né? São algumas formas mágicas da gente empregar as palavras que propiciam uma cura, às vezes até instantânea, de algum problema, né? Um problema emocional, um problema familiar. Até por isso, a nossa parceria incrível aqui, né? A possibilidade de juntar aquilo que as constelações já fazem tão bem com as famílias e acelerar com os processos verbais, deixar mais rápido, né? Essa mágica que as constelações fazem. É uma técnica muito feliz para esse tipo de situação. Questões inconscientes, assim, travadas, financeira também, né? Acaba adiantando, eu tenho visto resultados bem legais nesse campo também. É com tudo isso que eu... Com tudo isso não, só com isso que eu atuo. É bem simples, mas é bem vasto. Cadê, Flávio? E os processos verbais nós temos E os processos verbais nós estamos usando bem na constelação, né, Flávia? Fala um pouquinho de você também aí, Flávia. Então, pessoal, né, nós estamos aqui no canal da Era da Luz, eu e Cleber somos cofundadores desse instituto. E minha formação, eu sou advogada, sou doutora em Direito, professora universitária. E quando eu conheci o bairro de Axis, constelação familiar, eu me permiti, tudo passa pela permissão, fazer uma transição de carreira. E percebi que eu seria uma contribuição muito melhor se eu estivesse aqui nesse lugar, auxiliando as pessoas para que pudessem ter uma solução pacífica dos conflitos. Sejam eles conflitos relacionados aos pais, sejam conflitos relacionados à sua vida financeira, à sua vida profissional, à sua vida afetiva, ao casamento. Eu atuava na área de direito empresarial e também direito de família. E pude ser uma colaboradora, né, nesse questionamento, né, da natureza humana. Será que é a pessoa certa? Será que eu fiz a opção certa? Né, e todas as dores que as memórias celulares, a lealdade que nós temos no nosso sistema familiar, ela nos acomete. Então para mim foi muito libertador, né, assim, eu sou grata ao direito, né, que me trouxe como uma visão multidisciplinar da atuação que eu tenho hoje. E eu também, né, tive uma grande experiência. Eu costumo dizer que meu olhar sistêmico ele se iniciou quando eu fui diretora de um abrigo de crianças em situação de risco social, né, um trabalho que a gente realiza há mais de 25 anos, onde a gente pôde auxiliar crianças em situação, né, de risco, crianças de rua, crianças vítimas de violência doméstica, a serem incluídas numa sociedade, a serem aceitas
e a ressignificarem as suas vidas. E quando nós conhecemos o Rex, eu estava no grupo do Rex, fiz um curso com ele, Poder das Palavras, e nós percebemos, né, que havia uma sincronicidade muito grande, né, da utilização dessas perguntas, dessa visão do alcance que as perguntas têm para destruir, descriar todo esse inconsciente coletivo que nós trazemos matrizados nos nossos atos, nos nossos comportamentos, que muitas vezes nos levam a repetir padrões de infelicidade, de doença, de escassez que nós não precisamos mais. E a gente promoveu essa live, né, para falar com vocês, né, de tudo que a gente está criando juntos. Eu acho que eu e Cléber, nós temos experiência de mais de 1000 constelações e a gente pôde perceber que através disso a gente conseguiu fazer auxiliar as pessoas a perceber os problemas que elas traziam de outras gerações, que tem um jargão na constelação que fala assim, o que é matrizado que é silenciado numa geração, é plasmado na segunda ou na terceira geração. Então, ou seja, o que seu avô viveu, você também vai repetir esse padrão de comportamento. Então, é como se a constelação familiar levantasse o emaranhado sistêmico e os processos do Axis Conscious, que eu também sou facilitadora, né, de baixo, esse livro de processos de corpos, ele pudesse vir para fazer essa limpeza que é necessária para a gente poder ressignificar a nossa vida. Né? Então, o Cléber, ele preparou aí para a gente, né, um cronograma de coisas que a gente gostaria de dizer para vocês, né? Dentro dessa sincronia, né, nós percebemos, né, de questões similares, né, da nossa prática, da prática do Rex, e que surgiu aí numa parceria, né, que será de um grande significado para a gente, em termos, né, de poder ser uma contribuição melhor, né, para que as pessoas também possam ter essa filosofia sistêmica, filosofia, né, do poder das perguntas para criar, né, qualquer situação que deseja e trazer o poder de cocriação enquanto seres infinitos que nós somos. Né? Gente, eu sou oral, eu falo muito, vocês cortam a minha palavra. Tô aqui com 2 homens, se deixar... eu tô até coçando a cabeça aqui para poder falar. Não, eu tô achando que você fala muito bem. Eu admirável assim, sua dicção, assim, um privilégio ser produzido por uma pessoa que nem você. E já corta a minha palavra, passa a palavra. Manda aí, Clebão. O interessante disso tudo, né? Disso tudo que Flávia falou, né? Se a gente vê que ela não tem jails, né, Rex, né? Para falar tanto. Não, assim. Nenhum, né? E assim, não, todos nós temos, né? Todos nós temos. Tem, às vezes, inconsciente. E o interessante dessa parceria toda que Flávia falou, que nasceu, né, com o Rex, numa das lives que eu vi do Rex, ele estava falando sobre os jails, né? E eu achei bem interessante chamar para poder processos verbais livrarmos dos jails que a gente encontra até nas constelações familiares, né, que são os bloqueios. Então, seria interessante a contribuição aí da Flávia, do Rex. O Rex que ele é igual um repentista para poder falar os jails, gente. É interessante. O que é o repentista? Sendo repentista... Repentista é aquela pessoa que faz improvisação, sabe? Sim, eles são poetisas que fazem poesia com a música e improvisa na hora. Pega um tema e faz música bem bacana. Eu sempre tentei fazer isso. Um pouquinho dos jails aí. Perfeito, Cléber, meu querido. Então, para quem não conhece, né? Para quem já conhece, eu vou pedir um pouco de misericórdia, paciência aqui na explicação que eu vou dar. Para quem não conhece jail, né, é uma sigla em inglês que tem 4 letras, J-A-I-L, né? Essa sigla, ela é a somatória de 4 energias assim que impedem a pessoa de se expressar com facilidade. Igual a Flaviona é uma mestra de cerimônia aqui, né? Ela não tem jail nesse sentido. O J é de julgamento. Os julgamentos, os auto-julgamentos que a gente faz da gente mesmo, de que a gente é ou não é capaz de fazer alguma coisa, por exemplo. Né? O A é de agenda. Umas intençãozinhas, assim, meio no sigilo que a gente tem por trás. Sabe quando você para e pergunta,
Mas qual que é a real dessa pessoa aí? Né? Você percebe que tem uma coisinha ali por trás. Aquilo ali é uma agenda. O I, que é a invenção. Às vezes aquela gente olha para a vida e fala, mas as coisas tinham que ser desse jeito. Você tinha que agir de tal forma. Né? Isso é uma invenção. Não é a realidade como ela é. Né? A invenção impede a gente de lidar com a realidade de uma forma mais fácil. Né? Por exemplo, uma invenção que é muito comum para quem quer falar, eu vou usar bastante o exemplo da Flávia, que vai ser bem didática aqui na prática. Né? Mas eu não estou preparado para falar. Né? Você não tem treino para falar. É chegar e botar a cara. Né? Eu, por incrível que pareça, eu sou tímido, mas estou aqui falando. Não tem treino. Se eu for esperar o treino, eu nunca vou falar. Né? E o L, que é de lies, mentira. Né? A gente inventa, às vezes, muita mentira. Mentira e invenção é muito parecido. De que, por exemplo, você tem o dom da fala. Né? Eu não tenho o dom da fala. Isso é mentira. Né? O que existe é o ato. Você chega e fala, uma hora você se torna habilidoso. Né? Não tem dom. O que existe, uma coisa que até a neurociência demonstra no livro que chama pique, né? Que o talento é um músculo. Né? Tem gente que já nasce com ele um pouco mais forte, tem gente que nasce com ele um pouco mais flácido, né? Precisa exercitar. Isso é uma jail, né? Um monte de casca de energia que a gente coloca que impede a gente de agir, né? De fazer, de criar alguma coisa de repente. Uma jail que eu tive durante muito tempo é que eu, particularmente, não teria condição de dar um curso. Né? Hoje eu vivo, basicamente, sou um professor. Uma jail que é muito comum, eu atendo muitas pessoas com essa limitação, é exatamente isso que a Flávia faz tão bem. Né? Agora que está todo mundo online, querendo falar, querendo expor o trabalho e não consegue, cara, eu tenho medo de botar minha cara. Né? Eu tenho medo de falar do meu trabalho. Aí você vai e pergunta, mas por que você tem medo? Eu acho que eu não sou bom o suficiente, eu acho que vão falar mal de mim, eu acho que eu preciso aprender mais um pouco sobre isso. E é mentira, não tem nada disso. Né? É só chegar e falar, o que cada um vai fazer não interessa, no fundo. Né? A gente começa, a jail pode ser definida como freio que a gente dá para ser feliz. A gente inventa a jail e não faz aquilo que ia deixar a nossa vida mais fácil, mais fluida. Né? E aí os processos verbais, eles são bem simples, para quem não conhece. Né? São frases, assim, bem simplesinhas, em que a gente coloca aquela energia, né, e destrói ela. Por exemplo, para quem tem dificuldade de fala, quem está aqui no mundo precisando ir para online e expor o trabalho dele. Né? Que jails você está usando para criar ordem de nunca ser o grande orador que você verdadeiramente é, que você está escolhendo. E tudo que isso representa, nós vamos destruir e descriar, por favor? Sim. Esse é um, né? Um outro poder... Quer falar, Carvão? Você vai falar? Não, pode falar. Não. Eu só joguei o sim. Só joguei o sim. Um outro, eu soltei esse ontem, se eu não me engano. Todas as jails que você está usando para se trancar no anonimato que você está escolhendo, nós vamos destruir e descriar, por favor? Sim. Esse eu mandei para uma pessoa, né, inclusive hoje, porque ela, cara, eu tenho um monte de coisa para dizer, mas eu não consigo colocar para fora. Né? Eu falei, então, você está escolhendo ser anônimo, porque assim, não adianta você ter uma biblioteca se as pessoas não vão até você te ler. Hoje em dia, tem que abrir a boca, né? Então, que jails você está usando para se manter no silêncio permite que ninguém reconheça a riqueza que você verdadeiramente é, que você está escolhendo. E tudo que isso aí representa, nós vamos destruir e descriar, por favor? Sim. Esses são alguns processos bem simples, dá para fazer centenas deles, né? Sobre esse assunto específico aqui. Né? Isso. E no campo morfogenético, quantos jails a gente vê, né, Flávio? Menina, tem... Pode falar, Rex. Pode falar. Eu falo. Não. Eu dei um exemplo aqui, né, galera, para vocês, de um assunto, de uma coisa que tá aqui na cara, para ficar muito didático, né, mas a jail não é só dificuldade de falar, uma jail muito comum, né, muito comum, que eu tenho, 99% do que eu atendo, dificuldade de relacionamento e dificuldade financeira, né. Que jails você tá usando para sempre fracassar nos seus relacionamentos, você tá escolhendo, né.
E esse é um campo que a constelação é, assim, uma ferramenta de ouro para mexer, né? E nisso eu vou deixar nas constelações que nós fizemos, nas constelações que nós fizemos, 90% dos dias é a prosperidade. Financeiro? O que te impede? O que te impede, né? O que te impede de ser próspero? Sim, eu tenho para prosperidade, né? Lembrando que jail é julgamento, agenda, invenção e mentira, né? A jail, o processo de jail, ele pode ser aberto, né? Por exemplo, que julgamentos você está usando de que você é incapaz de fazer dinheiro para criar a financeira que você está escolhendo, né? Que jails você está usando para criar a escassez que você está escolhendo? Falência. Hoje eu atendi uma pessoa com uma situação dessa. Que jails você está usando para criar a falência que você está vivendo, né? Prosperidade também. Quantos julgamentos a respeito de dinheiro e facilidade você tem isso sem esforço que você está escolhendo? E o que é interessante nas guias, né? Elas nem sempre são diretas. Para quem trabalha com constelação, isso é mais nítido ainda, né? Às vezes só questão financeira não tem nada a ver com o julgamento que você tem com o dinheiro, mas às vezes é um julgamento que você tem com uma pessoa, né? Eu mesmo passei por um processo que eu fui descobrir que muito do meu financeiro está atrelado ao julgamento que eu faço do meu pai. Eu nem sabia disso. A forma como eu olho para o meu pai interfere muito na forma como eu recebo dinheiro, que para mim é uma puta novidade. E nesse sentido, vocês vão poder falar bem melhor do que eu, né? Porque na verdade tem algumas leis sistêmicas, né, que são ordenações sistêmicas, que elas são inconscientes, as pessoas elas repetem sem nem mesmo ter a consciência. Às vezes uma pessoa habilidosa, né, ela tem até uma qualificação, ela estudou, ela se preparou para isso e ela não se permite a ter o sucesso, porque ela está honrando o seu sistema familiar, o seu pai, sua mãe, o seu avô, porque eles também não conseguiram se livrar, né, desses julgamentos, de todas essas crenças limitantes que eles carregavam. Então, pelo princípio da lealdade, essas pessoas passam a reproduzir falências, tristezas, depressão, doenças, relacionamentos afetivos mal sucedidos, para se sentir pertencente ao sistema familiar. E quando a gente fala, né, dessa multidisciplinariedade, né, do Axis e da constelação, respeitando as duas ferramentas, são duas ferramentas riquíssimas. Quando a gente usa constelação, é só constelação. Quando a gente usa processos, né, e Axis, a gente explica para a pessoa que está constelando, para o aluno, que são duas técnicas diferentes, mas que são técnicas que são contribuições tão relevantes que elas podem ser utilizadas sim, né, uma vez que você sabe, né, que você conseguiu levantar, que o seu problema financeiro, por exemplo, ele é uma reprodução de uma falência que o seu bisavô teve, ou que o seu avô teve. Eu tenho na minha família, nesse histórico, a constelação que eu fiz, eu consegui ter acesso a essa informação, que o meu avô teve as terras confiscadas pelo Getúlio Vargas. Na época do café, né, da quebra da bolsa do café, que trouxe uma grande reflexo na agricultura, né? E meu avô, ele tinha uma fazenda, ele plantava. Bom, e as terras foram confiscadas. Então, no inconsciente coletivo dos meus tios e dos primos, todas pessoas muito habilidosas, chegou a determinado momento que muitos passaram a reproduzir essa dinâmica e passaram a ter falências, passaram a ter, às vezes, relacionamentos não muito saudáveis, para que se punisse ou repetisse um padrão de comportamento. Então, quando a gente usa esses processos verbais, que são essas construções, né, que o Rex sempre fala nas lives dele, simáticas, né, Rex? Porque tem a ver com a energia vibracional, né, simática, energia vibracional, com a sua assinatura energética da sua voz, que as suas células reconhecem, ou então quando alguém faz alguma facilitação, nós podemos criar um novo caminho neural, né, com comportamentos diferentes, comportamentos muito mais saudáveis, muito mais empoderados. Então são duas técnicas que unidas criam uma grande permissão, uma grande colaboração.
né? Porque a gente utiliza tanto na saúde quanto para profissão, para relacionamento, né? E que seria como se uma possibilidade até mesmo de auxiliar os ancestrais, porque, né, inclusive tem uma equação da física quântica que traz isso para a gente, que quando a gente muda um padrão de comportamento pela fenomenologia e por vários outros fatores da física quântica, todo mundo que estiver naquela mesma faixa vibracional, naquela mesma sintonia vibracional também será curado. Então, quando a gente se depara com uma ferramenta como barras, como o Axis, Facelift energético, MTBSS, qualquer outra ferramenta, e também a constelação familiar, olha a nossa responsabilidade, nós vamos estar auxiliando todo mundo naquela faixa vibracional. E para essas pessoas que estão na nossa live hoje aqui, estou lendo tanto de mensagem bacana, é como se tivesse aquilo que a gente usa no campo morfogenético. Aqui estamos todos vivendo da mesma cura, da mesma energia, né, da mesma vibração energética, porque as pessoas que estão aqui, elas têm também uma ressonância com o nosso campo morfogenético, como a gente está agora, né, com Rex, com Clever. Então é como se houvesse uma lei da atração que tivesse unido todos nós para um grande objetivo, que talvez é uma grande cura, né, Rex? Talvez é uma grande despertar de consciência, né? Tem inclusive documentação, tem um livro, né, onde eu estou aprendendo muito sobre a influência do som sobre o DNA humano, que chama Matriz Divina, de um escritor que chama Greg Braden. Por acaso eu esqueci esse livro na casa de uma pessoa ontem, eu ia falar dele aqui, né? O que eu achei interessante, por que esse cara me chamou a atenção, né? Tem uma galera que estuda o campo eletromagnético da Terra, eles documentam esse campo acho que uns 50, 60 anos, né? E aí, teve um dia que esse campo, a intensidade dele aumentou mais de 100 vezes dentro de algumas horas. E isso não tem registro nem histórico. E aí os caras foram analisar, peraí, que hora que foi que aquilo aconteceu? Foi no exato instante em que os aviões tinham batido nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos e começou a transmissão ao vivo para o planeta inteiro. E aí os caras foram ver que, conforme foi diluindo, né, a repetição e o pânico, o campo eletromagnético da Terra foi estabilizando de novo. E aí os caras começaram a fazer alguns experimentos, né? Calma aí, será que tem a ver? Né? Eles demonstraram que, por exemplo, o campo eletromagnético do coração 5.000 vezes mais intenso do que o do cérebro. Né? Aquilo que você sente é muito mais relevante para a criação da sua realidade do que aquilo que você pensa. Né? Você pode até pensar besteira, mas se você está se sentindo bem, você vai fluir mais fácil. Mas se você pensar coisa boa, mas se sentir mal, aí você ferra tudo, né? E o que é interessante disso? Quando você emite uma vibração, por uma questão de magnetismo, você atrai mais daquilo, né? Se você está vibrando bem, a tendência é você atrair outras pessoas na mesma. E quando os campos se aproximam, eles se reforçam. Né? Quando não tem aquele versículo da Bíblia aí, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, estarei eu também. Quando junta uma galera, né, a galera que está vindo para essa live, cada um já estava no seu campo ali buscando uma consciência, alguma coisa. Eles reforçam o nosso, a gente reforça o deles, e nisso reforça da Terra inteira. Né? Pessoas reunidas buscando algum propósito, uma fé mais alta por algum motivo, né, ou sei lá, uma cura, né, que a gente trabalha muito, ou nem tá doente, mas quer crescer, assim, já sou feliz, mas quero ser 10.000 vezes mais feliz, né? Ela convida o resto a se elevar também, o fato dela se cuidar, dela vibrar, né, permite que o resto suba também com ela. E quando você, por exemplo, tem um transtorno igual a gente estava colocando aqui, né, que a constelação trabalha, que o processo verbal acelera, né? Você tem uma questão emocional, você tem uma questão financeira, aquela carga dos seus ancestrais que você carrega, isso fica no campo morfogenético, que para a Terra, ele existe naturalmente, assim, você só vê seu corpo, mas a Terra vê a sua carga inteira, né? Então, o que você falou da mecânica quântica, o que você melhora aqui, você melhora para todo mundo lá atrás, né? Tem tantas tradições espirituais, os Vedas falam que uma pessoa iluminada ilumina até 13 gerações para frente e 13 para trás. Eu lembro disso dos Vedas, que eu estudei muito hinduísmo. O judaísmo fala de 7, a Kabbalah fala, né, quando o indivíduo ele atinge
eu não sei qual é o nome da palavra, ele alivia a carga das gerações antigas e das gerações futuras, né? Então, quando você muda, através de um trabalho com processos herbais, com constelação, o seu padrão vibracional, você, de fato, você chega a afetar a estrutura geomagnética do planeta inteiro. A Terra fica mais feliz para cada indivíduo que escolhe se libertar daquilo. E essa libertação é feita, às vezes, numa palavra. Cada palavra que a pessoa emite, ela muda o DNA. Esse estudo desse livro que eu achei tão incrível, né? O DNA tem um livro que chama Biologia da Crença, do Bruce Lipton, né? Ele foi estudar para ver o que molda o DNA humano. E aí ele tirou o núcleo da célula e descobriu que a parede da célula que é o cérebro, não é o núcleo. E a parede, ela constrói o DNA de acordo com o estímulo que ela recebe do ambiente. O principal estímulo sendo o som. Por isso, biologia da crença. Então, se você cresce ouvindo: nossa, filho, a vida é difícil. Nossa, filho, sua mãe não presta. Nossa, filho, seu pai é um vagabundo. Né? O seu DNA é construído com aquele som que você está ouvindo. Né? E você vai ficar com aquilo. Aí você para e pensa, né? Para a galera da constelação. Seu avô cresceu ouvindo um monte de besteira. Né? Seu pai é filho do seu avô. Você é filho do seu pai. Óbvio, né? Foi uma mudança aqui. Já vem todas já vem todas foi boa, essa foi boa. Já vem todas essas camadas aqui, né? De pessoa ouvindo um monte de crençante, de dor, de sofrimento. Você já nasce com aquele cristal vibrando, né? E aí você começa a propagar aquilo. Sua vida é difícil, o relacionamento não anda, né? O dinheiro vem na luta ou nem vem, ou se vem sai mais fácil ainda, você nem enxerga, ganha uma fortuna, mas pô, pra onde tá indo? Né? Porque tá no campo, e é um cristal sólido dentro de você. E o que é mais mágico? Uma palavra bem colocada pode alterar radicalmente o destino da pessoa. Né? O que eu achei incrível da nossa proposta é: o campo me permite ver muito mais fundo do que o meu trabalho sozinho deixava. Mas quando você abre o campo da constelação da galera ali, de alguma forma, posiciona, eu consigo ver formações que eu nunca teria. Eu posso mudar cristais com muito mais força. Sim. É uma situação que eu e Flávia percebemos bem quando estamos lá na constelação, e Flávia também faz a constelação individual ali com bonecos, né? Ela tem uma percepção até além do que eu tenho. Quando tem esses padrões repetitivos, né, de energias, né, que estão negativadas lá no seu DNA, e chega aquele buscador, né, Flávia? Aquela pessoa que quer buscar e interromper esse processo todo, né? Então fala um pouquinho dessa, quando a gente consegue observar que os Jails foram embora ali, né, naquela libertação daquela pessoa. Eu vou ler um pouquinho aqui, duas perguntas aqui do YouTube aqui, hein? Não, eu tava lendo também, teve uma moça, né, só que eu achei bem legal uma coisa que ela falou aqui, foi a Rúbia, né? Incrível o poder da frase: sua cura é a minha cura, né? O xamanismo tem um ensinamento desse. Na hora que faz a roda xamânica, né, que o pessoal vai fazer os cânticos de cura dele, eu não sei se é exatamente essa frase, mas o sentido é exatamente esse, né? A sua dor é a minha dor, a sua felicidade é a minha felicidade, né? Quando o irmão se cura, eu me curo junto. Quando eu me curo, eu curo o mundo inteiro, né? Um processo de jail bem legal, né, para quem não está muito nessa sintonia, né? Que jails nós estamos usando para não ser a cura do mundo inteiro que nós poderíamos estar escolhendo? E tudo que isso representa, nós vamos destruir. Diz que, por favor. Sim. Né? Que na verdade, né, Regis, é o papel de todo mundo que está aqui, né, buscando essa expansão da consciência. E parece que foi a América que colocou aqui, para a gente falar um pouco sobre a banalização dos processos de constelação. Nós temos um curso, eu e Cleve, do Instituto Era da Luz, que esse curso, ele te dá uma habilidade de você se tornar um constelador familiar, um mediador, tá? Existe uma lei, né, uma lei jurídica que fala sobre o mediador judicial, o mediador extrajudicial. O judicial é aquele que atua no tribunal, no juizado, junto a um sindicato, né? Esse é o judicial. E o extrajudicial é aquele que atua em condomínio, em briga, em reunião de síndico, ou então até mesmo naquelas audiências conciliatórias antes
de iniciar um processo propriamente dito, né, de instrução processual, de lide processual. Então, na nossa curso de constelação, a pessoa sai de lá com uma formação de mediação. Então, quando a gente fala de banalização do processo de constelação familiar, eu acho que né, interessante do ponto de vista criar a nossa realidade. Eu percebo que de você ter condição de conhecer uma filosofia de solução pacífica de conflitos, por si só, já é algo maravilhoso. Todos nós passamos a ser o buscador, que o Clever falou, passamos a ser essa pessoa que vai ajudar a curar o planeta, que o Rex falou, entende? Então, todos aqueles que já têm um despertar de consciência, seguindo ou não uma graduação do MEC, o nosso curso de constelação, ele tem a chancela do MEC, eu sou da Comissão de Direito Sistêmico do OAB, mas ok, eu acho que a habilidade maior, muitas vezes, não é nem título, sabe, Rex e Clever? A questão é chegarmos num nível, né, de consciência onde você consegue auxiliar o outro, que aí é uma frase do Axe, a se empoderar e saber o que ele já sabe, que ele é mestre e que ele tem a solução de todos os seus conflitos, que se ele acessar a força que veio dos ancestrais, ressignificar essa posição, perdoar a sua ancestralidade, porque aqui não é julgamento, não é polaridade, certo e errado, você é bom, você é mal, não é, são experiências de vida que te trouxeram até aqui, nesse momento de transição planetária, para que você possa ter uma contribuição para o planeta. Ok? Então, conhecer essas doutrinas, utilizar os processos verbais que vieram lá dessas formações, né, o Rex? A formação também é uma técnica também. Eu aprendi isso com o professor Horácio Frazão, que ao invés de você dizer assim, né, que aí são as técnicas da PNL, alguém colocou aqui PNL, eu sou rico. Ok, olha sua conta no banco, pra você ver se está negativado, entende? Olha as suas dívidas. Então, é como se ficasse uma briga com o seu consciente e inconsciente, né? Com o que você tem de racional e com o que você tem de processo de indução sistêmica que poderia levar a uma mudança do seu inconsciente. Agora, se você pergunta, como seria, né, se eu permitisse a receber todo o dinheiro, toda a possibilidade que existe para eu mudar a minha realidade aqui e agora, e como eu estaria daqui a 5 anos, né, se eu escolhesse perceber muito mais do que eu tenho percebido até agora com as escolhas que eu tenho feito. Criar perguntas que vão te expandir, que vão te dar a oportunidade de você ressignificar, a formatar uma mente que vem de um padrão de comportamento que muitas vezes não é seu, que muitas vezes é para honrar aquele avô lá que perdeu as terras na época de Getúlio Vargas, entende? Então, criar essa sincronia e essas possibilidades. E aí, respondendo a Mari, eu não acho que nós temos banalização de constelação. Talvez que eu pudesse dizer para as pessoas, e que funcionou para mim, para o Cleber, e acho que também para o Rex, é que nós três viemos de processo de experimentarmos na pele, na carne, as vivências às quais nós estamos propondo para as pessoas. Eu e o Cleber temos um histórico de 1000 constelações. Eu já tive suicídio na família, dependente químico, falência. Eu venho de presidência de um abrigo de criança em situação de risco social, vi pai estuprando filha, vi padrasto estuprando filha, vi mãe jogando menino pela janela, jogando na fogueira. Então, dá para escrever um livro. Eu acho que mais do que o estudo, os títulos, nós temos que ter um olhar sistêmico, um olhar de curador, sabe? De sair do julgamento e tentar acolher aquela alma que está ali, né, pedindo por ressignificado da sua existência. Né? E perguntas para empoderar, para fazer a pessoa pensar de fora da caixinha, fora da matrix, para pensar de uma maneira muito mais expansiva e principalmente sair da culpa, sair da anticonsciência e vir para um lugar de cocriação. De cocriação onde você vai se empoderar. E usando técnicas, seja do Axe, seja da constelação, você vai te levar a uma octava acima, no novo patamar, né, de percepção de uma vida muito mais leve, com muito mais alegria, muito mais leveza, muito mais prosperidade, tudo que o universo tem para nos oferecer e que está aí à nossa disposição. Eu acho que é um estado de permissão. Então, eu conheço vários cursos, a OAB oferece vários cursos, todos do Conselho de Direito Sistêmico da OAB, mas eu acredito naquele curso onde o aluno, o professor e os facilitadores vão ter
uma sinergia, uma energia, fala assim, olha, esse cara fala o que eu gosto, esse cara fala, sabe, verdade, eu vejo que ele vive o que ele está dizendo, entende? E eu acho que quando nós três nos unimos, e a proposta que a gente queria falar um pouco, vou passar a palavra, né, que eu falo, eu tenho que falar e passar a palavra, senão... essa união de falar assim, ô Rex, a sua verdade é a minha verdade. Cleber, você largou uma indústria, você largou uma empresa e abraçou a constelação familiar. E, gente, o Cleber, dentro de um campo morfogenético, ele vê o avô que está ali do lado. Nós fizemos a constelação do Rex, foi de arrepiar. O Cleber via os antepassados dele, entende? Ele tem uma capacidade de um vetor sensorial entrar no campo morfogenético da pessoa, que é de que cai o queixo, entende? É realmente uma grande contribuição. E a gente permitir criar uma técnica que a gente acredita, sabe, que vai ser de grande contribuição para todos, porque a gente está falando de uma verdade que é nossa, que funcionou para nós, que vai funcionar para os outros também. E aí eu passo a palavra para quem quiser falar um pouco, né, do diálogo que a gente está criando com essas experiências de constelação. Eu também sou facilitadora do Axis, né, Rex também, né, tem aí uma grande... Cleber sempre vem com a gente, né, também é facilitador de barras. Para falar dessa... Eu acho interessante. Passa a palavra. Vamos levar... pessoal, vocês viram que os dois são super orais, né? Tem esse negócio também da gente fazer análise levantar a mãozinha lá para poder falar. Análise, só de olhar no rosto da pessoa, a gente fala, essa pessoa é oral, essa pessoa é... Aqui eu já estou vendo os dois aqui. E essa parte de análise corporal vai estar no curso lá que nós vamos lançar, né? Mas o interessante de tudo que você falou e o que o Rex está falando também é perceber de como as perguntas empoderam as pessoas, né? Então tem até aqui tem até o Gilberto Lacerda aqui, né, que está falando da questão de relacionamento, qual o caminho para poder melhorar um relacionamento, né? Então o relacionamento ele é muito complexo para uma live só, né? Então eu acho mais fácil falar um pouquinho a questão do pai, né? O pai apresenta o relacionamento, a vida, né? A pessoa para a vida. Então, tratar um pouquinho a questão paterna, né? E mandar aí um enunciado aí para melhorar o relacionamento lá do Gilberto Lacerda aí, Rex. Vou fazer antes de você fazer o enunciado, só uma pontuação, que a gente viu isso muito, né? Conversamos sobre isso muito. Tem uns jargões na constelação e fala assim, a mãe é a cara do sucesso, o pai é a cara dos relacionamentos, entende? Então, curar a relação com os nossos pais é curar praticamente 98% das questões que nos consomem, as questões que hoje são emaranhados nas nossas vidas. Então, aceitar o pai e a mãe como eles são, Gilberto, pode ser uma grande solução. Aqui nós falamos de uma forma genérica, a gente precisava analisar um pouco mais por que você... É bem superficial, né, por um tempo tão curto, né? Mas a questão de relacionamento é muito ligada à questão paterna. Mas olha a consciência do Gilberto. Você veio falando aí. Gilberto colocou o padrão de comportamento que eu venho repetindo. Aí, né, Cleber, fala um pouco da não permissão, né? Da não permissão. Isso, talvez ele está repetindo para incluir algo também, né? Então, uma live para relacionamento é pouco, tá? Nossa, né? Então, 10 lives seria um pouco, o negócio é muito fundo. Mas... para isso tem... da constelação, né, que nós fizemos do Rex, né? Não só eu, né, mas todos nós três, né? Nós três, o campo energético estava tão forte que eu comecei a trabalhar 2 dias antes. Então, a ressonância é muito grande, né? O constelado, né, escolhe o constelador, o constelador escolhe o constelado, né? E uma experiência, assim, muito, muito forte, né? Porque é uma história familiar do Rex, muita garra, né, Rex? Então, você conseguir ter a percepção para que algo leve, né, ao seu pensamento, né? E para você tirar uma conclusão dos meus movimentos
meio que irracional a gente pensar nisso tudo, né? Mas é o campo morfogenético, né? São os fenômenos que aparecem ali na hora. Passo a palavra para os 12 orais. Na verdade, o que acontece numa constelação e aqui numa live, por exemplo, a cura da minha família, da família da Mar, da família do Gilberto, da família da Sandra, de todo mundo, porque nós estamos em ressonância, entende? Porque nós somos uma só energia que nos atraímos para uma cura que ela é uníssona, que ela é equânime, é unânime. Todos nós estamos aqui porque nós temos algo que a gente está colaborando, destruindo, descriando de uma maneira conjunta. Passa a palavra. Aqui, né, juntando tudo que vocês falaram, né, o que o Gilberto falou de relacionamento, com o que a Naide Rodrigues também falou, né? Explica a situação de como utilizar a frase a sua cura é a minha cura, né? Um exemplo prático disso, Naide, de exatamente o que está acontecendo. Eu, particularmente, né, estou vivendo um momento muito louco no meu relacionamento. Tenho uma mulher que está grávida, mas que saiu de casa, né? Há um tempo atrás a gente estava mais ou menos, ela saiu. Hoje estamos incrivelmente bem, né? Do jeito que está indo, sei lá, pode ser que aconteça até um milagre no processo. Isso, no meio disso, teve essa constelação em que a Flávia fez, né? E ela falou que a sua questão com seu pai é tão séria que você não deu nem para olhar para isso. E o pai era a cara da relação afetiva, né? Para mim foi de um nexo completo isso, né? Juntando com o que o Clever falou, o campo morfogenético, ele pode ser interpretado assim, não tem aquela expressão a aura da pessoa. Imagina tá você parada, é como se fosse uma nuvem ao seu redor. Nessa nuvem fica toda a informação que vem dos seus pais, a informação que vem dos seus ancestrais, a informação que vem da história da humanidade inteira, né? Bagulho 5 bilhões de anos de evolução de vida. Esse é o campo morfogenético. Ele já foi demonstrado cientificamente, existe esse campo de informação. E muito do que a gente faz é produto do que a gente traz nesse campo, né? Você tem hábitos, às vezes, eu, por exemplo, percebi que tinha um hábito herdado de trazer o fracasso nos relacionamentos de muita gente na minha família, né? Quando eu vi, bum, o meu estourou. Graças a Deus tem uma técnica como essa, né? Igual o nosso amigo ali também, eu acho que é Gilberto, no nome dele, ele também parece ter o mesmo padrão, né? Às vezes não é você que o Gilberto até falou lá que o negócio dele é paterno, né? Então, às vezes não é nem você que tem o problema, né? Às vezes não era eu. Conversando com a minha parceira, observando esse trabalho da Flávia, até por isso que eu quis realmente trabalhar com eles, eu vi que, cara, eu fui o produto completo, rigidamente matemático de padrões que não são meus, assim. Eu entrei num transe que eu comecei a obedecer comandos que destruíram meu relacionamento. A hora que a gente parou, conversou, que nem adulto civilizado, eu falei, velho, não era a gente que estava fazendo aquela escolha, a gente estava obedecendo. E foi aí que eu comecei a me interessar mais ainda por essa questão de constelação. Eu já trabalho com processo verbal, mas tem coisa que eu não vejo, que a constelação permite ver com uma clareza absoluta, né? E aí eu comecei a fazer processos para mim que servem para você também, Reginaldo, por exemplo, né? Em todos os lugares em que eu não me permito ser feliz no relacionamento, eu destruo e descrio imediatamente. É você que falou que a sua questão é paterna. Em todos os lugares em que você está seguindo as escolhas do seu pai nos relacionamentos, destruindo os seus, nós vamos destruir e descriar, por favor. Em todos os lugares em que nós estamos obedecendo algum tipo de ordem ou de comando maior do que nós mesmos, criando os nossos relacionamentos, nós vamos destruir e descriar, por favor. Tudo que não nos permite sermos completamente conscientes das escolhas que nós fazemos nos nossos próprios relacionamentos e criar relações felizes, sadias, nós vamos destruir e descriar, por favor. Esses comandos são simples, né? Chegam a ser até toscos, mas o poder que eles têm funcionaram tanto para mim que eu estou de volta falando com a minha parceira como amiga, né? Inclusive vou vê-la após essa live. Melhorou assim, da água para o vinho, da noite para o dia. Óbvio que teve uma grande participação dos nossos colegas aqui, o Clever, a Flávia, né? Foram críticos, na verdade, nisso tudo. A junção disso permite, um me deixou ver, me tornar consciente e mover onde estava estagnado o padrão, e o processo verbal permite acelerar. Às vezes você está com um padrão que você não vê, né? Você abre o campo, você vê, mas está lento. Você faz um processo, meu amigo, acelera, né? Ou às vezes você
tá fazendo um monte de processo e você tá deixando escapar um detalhe, né? Essa questão paterna, assim, eu raramente paro para observar se a questão da pessoa ela é herdada. Eu trabalho muito mais no campo dela, né? Direto. É essa riqueza que a junção desses trabalhos permite, né? Por que eu me trabalhei faz 2 anos, eu investi 190 mil praticamente em curso e tratamento para mim mesmo. E ainda tinha a questão da maldição do relacionamento, assim, passou batido. Agora eu creio que está superado, né? Porque o meu trabalho por si só não me permite ter a visão que só sai da constelação. E só finalizando para o Clevão falar, da minha querida, você falou, a minha cura é a sua cura. O nosso, igual exatamente, o Reginaldo tem uma questão com relacionamento que eu também estou passando. Não é coincidência ele tá vindo bem aqui com um cara que está falando disso, que está vivendo uma cura disso, né? E está mostrando a técnica, a ferramenta que usou para se libertar disso, né? Eu melhorando, atraio mais pessoas que possam melhorar também, ou outra pessoa melhorando. Eu queria muito melhorar, de repente a Flávia entrando no campo, né? A capacidade dela atraiu ela até mim, a minha necessidade me levou até ela, né? E a nossa intenção de expandir o trabalho juntou os nossos 3. É nesse sentido que a minha cura é a sua cura é a minha cura. Fui claro, minha querida? Passando a palavra aí, né, antes que eu engula a live inteira. Claríssimo. Claríssimo. Tô pedindo a palavra um pouquinho só para a gente responder uma pessoa do chat que está falando que a consteladora, né, mostrou que a vida dele é uma mentira, né? Então, eu queria que a Flávia falasse um pouquinho sobre o processo de aceitar a vida como ela é e do processo de inclusão. A Solange colocou assim um questionamento, né, dizendo que a constelação deixou ela de cama, que ela ficou muito mal com o que foi visto ali e o que fazer. Tem outro princípio, outro ordenamento das constelações que chama ordens da ajuda. A gente só oferece para o constelado ou para o aluno aquela percepção que ele está preparado para receber, entende? Porque também nós já vimos coisas na constelação assim, que o pai, que a pessoa apontava como pai, não era o pai. Porque o campo, a questão apontava, né, que existia um outro pai, né? Ou possivelmente a mãe não contou sobre a paternidade. E se a pessoa não está preparada, eu acho que não tem necessidade de falar, entende? Mas eu acho que o mais importante, Solange, é o seguinte: eu acredito que deve existir uma permissão energética para alguém montar um grupo. Nós trabalhamos em grupo, né? Nós temos uma equipe na constelação familiar. E agir na qualidade de facilitador de constelação, tá? Caso contrário, eu acho que não teriam nem pessoas interessadas para chegar até ela. Alguma razão existe que você chegou até essa consteladora e que você viu uma verdade que você está querendo ressignificar. O Kleber colocou uma coisa muito interessante, né? E aí eu quero te perguntar, verdade. O que é preciso ser, fazer, receber e merecer para que você possa modificar tudo isso aqui agora e deixar os ganhos secundários de não querer ver, de não querer incluir, para que você volte ao mesmo padrão de comportamento de outrora. Por quê? Porque o que foi mostrado para você ali é algo que te impactou, que você não quer perceber. E o que é isso? Né? O que você faz com isso? Isso é seu? Né? Se não é seu, você devolve para a Next Consciência, como a gente faz com alguns processos do Axis Conscious, algumas ferramentas do Axis Conscious, tá? O fato é que você foi levado para essa pessoa. O Kleber acabou de dizer isso. Nós escolhemos o constelador que a gente precisa e que a gente merece naquele momento. Pensa, tá? E aí uma outra frase que eu gosto muito de dizer que é o seguinte: toda dor, ela gera um poder. Pensa, o que essa dor te gerou de empoderamento? O que ver ter essa catarse que você teve nesse processo, o que isso te trouxe de visão que você não quer considerar, tá? Para que você possa ressignificar isso de uma maneira mais suave. Diga, Kleber. É isso aí, é incluir, né? Esse tema é tão extenso, né, que eu já vou pular para um outro tema aqui, que a Aisha lá, né, falou que ela tinha bom relacionamento com o pai, que o pai era bem sucedido, e ela não repetia o padrão do pai, né? Então fala para ela o que acontece. A palavra é sua.
Quem que é a face quem é a face da prosperidade? A fase do sucesso, né? É o lado materno. Tá bom, pessoal? Então, relacionamento é o paterno e sucesso é o materno. Tá bom? Isso também Algum... Pode ir lá. Pode falar. Não, pode. Passa a palavra para o oral. Pode falar. Assim, uma coisa que é interessante, né? A gente trabalha muito com perguntas também, né, Aisha? Assim, tanto a constelação quanto nos processos herbais, né? Isso que você falou, né? Pô, meu pai era bem sucedido, né? Ele teve dinheiro, etc, etc, etc. Teve várias coisas que não se repetiram comigo. Pode ter muitos elementos contidos nisso daí, né? É uma pergunta que eu faria. É complexo. Exatamente, né? Não é tão linear. A beleza, né, desse trabalho energético é que as coisas não são lineares. Às vezes você pode ter uma relação. Seu pai foi muito rico, né? Seu pai e sua mãe foram ricas, mas você é uma filha pobre, miserável. Você não consegue herdar essa energia deles por algum motivo. E a relação chega a ser até incrível. Por quê? Tem um elemento inconsciente. Né? Você teve uma relação aparentemente boa com o pai e com a mãe. Aparentemente. Né? Mas às vezes lá no seu inconsciente tem o que a gente falou da jail. Né? Às vezes você julga. Nossa, meu pai não estava aqui quando eu precisei. Meu pai foi um cara ausente. Meu pai é um cara que só pensa em dinheiro. Né? Tem as invenções. Putz, mas devia ter sido diferente a minha relação com eles. Né? Tem as mentiras que a gente inventa. Né? O trauma, por exemplo, a nossa colega Sol falou uma coisa que foi bem legal, né? Ela teve uma constelação que trouxe muita coisa à tona, deixou ela de cama. Tem uma coisa que a gente trabalha muito em Axis, né? E também Bert Hellinger fala muito, né? A coisa que mais desempodera o ser humano é quando ela está numa condição de vítima. Né? Ela tem que trazer para si a consciência de que, o que aconteceu está feito, né? A gente sente muito realmente. Foi tudo a serviço de alguma força bem maior do que nós dois, ou nós todos aqui nessa história, e a responsabilidade é nossa. Ninguém foi realmente vítima de ninguém, né? Enquanto a gente não reconhece que foi o nosso poder que trouxe aquela situação, a gente fica refém daquilo e não pode mudar. Né? É importante examinar isso no seu campo, no seu inconsciente, né? Que julgamentos você tem do seu pai ou da sua mãe que não permite que você os receba mais completamente. Isso é uma pergunta, assim, tanto de atendimento já, né, de Axis, quanto de constelação. Qualquer um dos universos receberia. Que julgamentos eu tenho de vocês, meus pais, que me impedem de crescer como vocês cresceram? Né? E outra pergunta que você poderia se fazer, né? Verdade, eu estou me fazendo de vítima em algum ponto aqui nessa história toda, que me impede de me empoderar dessa potência toda, porque você está vendo que eles são, né? Em algum ponto está vendo um bloqueio que é da sua parte. Né? E aí você destrói. E tudo que isso aí representa, eu destruo e descrio imediatamente. Né? E você já conhece o enunciado aclarador, inclusive, você pode usar também. Né? Não é muito linear, pode ser mais antigo. Você pode estar vivendo, que nem a Flávia, o Cléber fala, pode ser uma coisa que vem do vô, do bisavô, pode ser uma coisa que veio na caravela do Cabral lá, vai saber de quão antigo é esse padrão. Né? Não é linear. É uma coisa que pode ser... Tem outras influências. A Flávia, a hora que ela fez minha constelação, né? Votos feitos por não sei quem lá atrás, do meu vô, coisa, mano, muito antiga. Né? Eu cometi um ato contra uma pessoa que descende geneticamente de um ancestral do meu avô. O cara era meu parente. Eu nunca imaginar, encontrei ele na rua. Quando eu tava perdido no mundo, né? O cara é do meu sangue. Não sei quantos centos gerações atrás. Né? E a minha filha, que veio aí, né, tem um certo elemento nessa história. Então, às vezes você acha que a questão de seu pai é uma coisa vindo lá de 200 anos atrás. Né? Por isso a importância de você chegar com o coração aberto num trabalho que nem esse. Né? Não é o que você espera, exatamente a questão. Às vezes não tem nada a ver. Né? Fazer a pergunta, né, pedir para o campo, me mostra onde está essa situação, ou o universo. Onde exatamente está acontecendo isso que está me prendendo, né? São ferramentas que você pode utilizar. Tranquilo? Passando aí pro Clevão, né? Antes que eu devore a live sozinho novamente.
É o bacana dessa parceria que nós encontramos, né, Flávia, do Barras de Axis com Constelação e como destravar, né? Nós ministramos cursos no interior de Minas Gerais e tem muita cidade histórica ligada à escravidão. E numa dessas constelações, né, Flávia, citaram um exemplo lá para nós de problemas com uma pessoa que tinha problema na fala, uma menina, né? Fomos ligar do problema e ele estava conectado ao bisavô dessa menina, que era daqueles malfeitores da época de escravidão, que cortava a língua dos escravos. Nossa Senhora. E ela era muda. E numa constelação, ela voltou a falar, né? Então, assim, a constelação com barras, né? Quebrar os jails, né? Isso é bem bacana, essa parceria que tem tudo para ser feliz, né, Rex? Sim, né, cara? Por aqui, né, já que você falou de jail, rapidão, né? Para Aisha, para nossa colega Sol, que está ali também numa situação, né? Que todas as jails que vocês estão usando para não receber a facilidade que vocês poderiam estar escolhendo, nós vamos destruir e descriar, por favor. Sim. Todas as jails que vocês estão usando para criar a dificuldade que vocês estão vivendo, nós vamos destruir e descriar, por favor. Sim. Se repitam muitas vezes isso até deixar mais leve. É simples, mas é poderoso. O Leonardo da Vinci falou uma vez: a simplicidade é o auge da sofisticação. A natureza não inventa mecanismos ultra complexos assim. O negócio, constelação funciona, processo funciona exatamente porque é simples, né? E a gente tende a não dar. Eu lembro de ter um livro que eu li do Bert Hellinger falando, não sei quem pergunta no meio da constelação, mas é só isso? Aí ele fala, então, para você não vai funcionar porque você quer complicar, né? Essa frase é dele, né? O essencial é simples. O essencial Sim. É simples. É simples assim. Tô vendo a Solange colocar aqui, né? Deixa eu dar uma contribuição para ela. Flávia, você tá muda. Você tá muda. Beleza. Tô vendo a Solange falar aqui, eu fechei porque estava dando ressonância. Tô vendo a Solange falar aqui. Solange, tem uma frase que eu gosto muito também da mecânica quântica que fala o seguinte: nós marcamos hora com o bilhete da loteria, com a batida do nosso carro, com o ladrão, com tudo que nos acontece. Então a primeira coisa é sair dessa posição de que existe uma força exógena a mim que me fez cair numa constelação de uma pessoa que eu não gostei, tá? Para ser uma contribuição para você. E se colocar no centro de tudo que te acontece, trazer para você, para o seu campo de ação, essa responsabilidade. Aí você pode ressignificar a sua vida e pode pedir um apoio, às vezes de uma outra constelação, então de processos verbais, entende? Mas a questão é verdade, verdade. O que você está fazendo de tão real e valioso para não receber a contribuição da cura que você está escolhendo, entende? Porque a cura, gente, não é porque eu fiz uma constelação com fulano de tal. A cura, ela acontece quando você fala: sim, eu permito. Eu permito receber a força dos meus ancestrais e ressignificar tudo na minha vida, sabe? Com a minha energia, com minha escolha, com a minha permissão. Caso contrário, gente, como é que a gente explicar lá no nosso abrigo, formar 2 meninas advogadas, uma enfermeira, técnica de enfermagem, e outro dia a gente passando, né, próximo à nossa casa, um rapaz, tá, que é concursado da prefeitura trabalhando como responsável por um caminhão de Guari. Falei: tia, eu tô aqui no lixão, me chama de tia, mas tô muito feliz, tô ganhando bem e já passei em outro concurso. Um rapaz, Rex, que não tem histórico familiar, entende? Nossa. Sem nada, sem nenhuma referência de família. Foi criado por nós dentro do abrigo, sabe? Concursado, dirigindo o caminhão lá, todo feliz, ganhando bem. Falou: tia, eu ganho 5 mil reais por mês. Entende? Uma pessoa que não tinha, sabe? Que veio do nada. Se a gente for seguir padrão, eu tô, né? Coitado de mim, a minha vida. Gente, eu tenho, né, assim, eu tô tendo permissão já para falar sobre isso. Eu tenho um histórico de um irmão que suicidou, que era meu sócio, entende? Então, assim, se eu fosse optar também por deprimir, falar, ó céus, ó vida, coitado de mim, da minha família, eu não ia ser a contribuição que eu tô sendo hoje para milhares de pessoas. Falar assim: olha, eu escolho fazer disso, honrar a vida que veio dele,
as escolhas que ele fez, para ajudar para que mais pessoas não precisam deprimir e não precisam vir a perder a vida porque elas não viam caminho para ressignificar a sua existência. Então ele me permitiu espiritualmente que eu pudesse vir aqui a público e falar que seja o problema pior que você esteja enfrentando hoje, você, somente você, pode ressignificar a sua vida com um tremendo sim. Eu aceito a partir de hoje, foi o que o Kleber colocou, apaziguar o meu coração com as imperfeições do meu sistema familiar e criar em mim mecanismos de me empoderar enquanto ser infinito que eu sou, entende? Destruir, descriar tudo que for contrário a isso, sabe? Então, criar em vocês essa permissão, porque se você se curar, você vai estar sendo um mecanismo, né, propulsor para que outras pessoas no seu mesmo padrão também de comportamento possam vir a se empoderar. E agora eu passo a palavra e peço para um de vocês falar sobre o nosso incrível curso que nós vamos lançar. Quem vai pegar a palavra? Mas todas as contribuições, né, que nós estamos dizendo aí, né? Sim. Você quer começar, Clevão? Ô, Cleber, você tá mudo, meu querido. Tá tão difícil a fala que você tá mudo. Tá vendo? Olha só. Os caras... Eu tenho que passar a palavra para o oral, porque até o microfone está fechado. Mas vai lá, Rex, fala pra gente dessa parceria bacana, essa montagem... Ali, né, pra quem, de repente, quem tá com alguma questão, né, para quem tá acompanhando a gente aí na live, né, para quem chegar depois também, essa live surgiu exatamente daí. A Flávia esteve lá comigo no workshop que eu dei, né, de processo verbal, sou especialista nisso, trabalho há 2 anos com isso, fui o primeiro dentro da minha especialidade em 30 anos de artes a dar um workshop, nem os próprios criadores dos processos verbais nunca deram classe nenhuma explicando como realmente se faz, se executa isso, né. Meu trabalho já é utilizado em Portugal, já é utilizado na Itália, na Alemanha, tem bastante reconhecimento internacional. Por acaso, nossa colega... Você não tá lá não, né? Foi só a Flávia que assistiu, né, Cleber? Se você assistiu, foi junto com ela, né? Certo? Normalmente eu fico mais ali do lado dele. Ah, não, perfeito. Então a Flávia caiu lá, né? Gostou muito do material que viu muita relação com o que ela já fazia, né? As constelações familiares usam bastante perguntas, né? Eu cheguei a começar um estudo de constelação, fiz alguns módulos com o grande professor Alex Possato, não pude terminar porque a vida me levou para outro caminho. E eu sempre fiquei na vontade de retomar o estudo da constelação, porque eu via exatamente a preciosidade que é você poder abrir o campo e ver coisas que a minha prática, as minhas perguntas, os meus processos não deixavam, né? E ela observando, né, a minha habilidade com os processos, junto com o trabalho incrível de vocês, fez uma proposta, né, como seria, né, primeiro você receber uma constelação nossa e observar o resultado que tem isso, para aí a gente desenvolver algum trabalho juntos, né, foi aí que, e eu também prestar um atendimento para vocês, estou nessa dívida, inclusive, né, tem que pagar ela. Tô devendo a minha parte. A cobrança eu deixo também para oral. Não pode deixar. E eu recebi, assim, fiquei fascinado, né, que o tema que nós constelamos sobre o abuso, eu achei incrível, né, assim, a força que aquilo teve para mim, né, eu descobri as verdades que vieram à tona, e a junção, né, de poder me libertar de vários pactos, né, votos, laços ancestrais, né, que me arrastavam para uma infelicidade, né? Eu praticamente estava condenado com tudo aquilo que estava ali presente, não fosse a fusão, né? Observar a beleza daquilo acontecendo, ver na minha vida a velocidade com que eu me recuperei dos choques recentes depois do trabalho de vocês, me fez querer firmar realmente, né? Levar mais a fundo a habilidade da constelação com o poder de cura da constelação com o processo verbal. E o que eu achei interessante, né, dessa parceria é que isso é mais do que um curso, isso daqui é uma experiência de vida, porque você pode, tudo isso serve para você mesmo, né? Hoje em dia eu usei meus processos para me recuperar do meu choque do relacionamento agora, né? Estou usando a constelação para levar adiante, para eu não repetir a maldição que é esse negócio de sempre fracassar em relacionamento. Isso é horrível, né? Não poder ser feliz com outro ser humano. Isso para mim tem sido uma autotransformação mais do que qualquer coisa, né? E
Esse curso é uma possibilidade de autotransformação acima de tudo. Você pegar a sua questão, o seu limite, a sua dor, a sua carência, a sua escassez, né? Nunca dá certo, o dinheiro nunca vem, e poder se auto-curar disso, né? Num segundo ponto, é uma chance também de você trabalhar com isso, atender outros seres humanos. É muito feliz a gente poder contribuir na caminhada de outra pessoa, igual o Clévio, a Flávia contribuíram comigo nessa satisfação. Só quem faz conhece, né? Quem trabalha com cura, né? Só quem faz conhece a felicidade que é isso. Tem também essa oportunidade, né? E você ganha a possibilidade nisso, né, de atuar com duas, né? Porque os processos verbais em si mesmos servem, quem já conhece meu trabalho sabe muito bem disso, já permite grande cura, né? A constelação em si mesma também já permite, né? Isso daqui é uma terceira coisa que nunca foi feita antes na Terra. A junção dos dois, com esse grau de intensidade, com esse nível de qualidade, nunca foi nem tentada, né? Todo embasamento científico a respeito do poder da palavra que vai ser dado, de linguagem corporal, 1000 constelações, né? Se você vai médico, uma constelação é no mínimo, né? 1h30, né? Indo durando 3 até... Isso é uma... A nossa gastou 3 horas e meia. Né? São pelo menos, assim, 3.000 horas. Isso é uma faculdade inteira. Seria uma faculdade inteira de filosofia, de história, de administração, né? É muita experiência agregada, né, para ser transferida, assim, todos os erros que vocês não vão precisar cometer, todos os acertos que vocês já vão receber logo de primeira, é muita riqueza agregada, assim. Eu aceitei exatamente porque, como a Flávia falou, eu tenho um princípio, quem é meu aluno, que acompanha meu trabalho, eu coloco muito, né? Eu gosto de falar do que eu faço e vender o que eu vivo. Isso é crítico para mim, né? Se eu vou contratar um serviço, eu preciso... E aí? Sem querer julgar nada, mas se eu vou pagar, eu quero saber, e aí, irmão, mas como que é a sua caminhada com isso aí que você está oferecendo, né? Você vive o que você está falando? Ou você leu no livro e você está aplicando? Nada contra quem lê e aplica, mas para mim é importante sentir que a pessoa está falando do que ela vive. E eu reconheci neles dois, assim, a mesma sintonia com isso. Cada um tem uma história muito intensa, né, dolorosa, tem vários pontos, inclusive, que nos trouxe até onde nós chegamos. E poder juntar essas forças, para mim, foi uma chance muito feliz do destino, que eu quis agarrar com toda a força. Esse curso, para mim, do meu ponto de vista, é isso, né? E aqui eu estou sendo muito tosco no resumo, porque é muito mais do que isso, ele leva muito além, né? Aí, no caso, entra a contribuição de vocês, da ótica de vocês, o que vai ser tudo isso. Nós estamos já na quinta Flávia, turma, você né? está muda. Flávia, você está muda. Eu fecho. Então, nós já estamos na quinta turma de formação de consteladores familiares, iniciando agora uma turma também em Portugal, na Europa, ia ser um curso, né, presencial, mas nessa nova roupagem da quarentena, nós vamos iniciar online também Suíça, e depois, posteriormente, ali Holanda, né, meu bem, da Leuciana, enfim. Então, nós também já conquistamos, né, outros reconhecimentos, e a gente fica, né, a gente é muito feliz com o que a gente faz, porque a gente ama o nosso trabalho. E um aluno me falou, e me chamou muita atenção, que ele é um psicólogo, inclusive ele é medicina chinesa, formado em medicina chinesa, homeopatia. Ele falou assim: olha, existe uma fase antes e depois da constelação. Quando a gente fala constelação, é a vivência, a filosofia sistêmica. E aí ele trouxe essa ressalva: constelação, a visão sistêmica, a teoria sistêmica, deveria ser uma filosofia que a gente tinha que aprender no jardim de infância. Por quê? Porque é a solução pacífica de conflitos. E quando a gente fala em constelação sistêmica, é para ser usado na política, no sistema educacional, nas organizações, nas empresas, em qualquer tipo de interrelacionamento, né, interpessoal que você tenha. Então, esse curso vai te dar um embasamento, não só para você ser, né, um terapeuta, né, dessa base da vivência sistêmica, da filosofia sistêmica, mas também para você curar as suas memórias. Ele serve para uma pessoa, né, sei lá, uma pessoa que queira só conhecer isso como uma filosofia de vida, como para um advogado, um promotor, para um juiz, né, que queira aplicar a constelação familiar no seu trabalho, um executivo de uma empresa, alguém que quer ser terapeuta, né, assim como eu, fazer uma transição de carreira, entende? Então, assim, nós conseguimos, né, fazer uma junção de todas essas experiências que a gente tem, né, muitas vezes matrizada na pele, né, tem constelação que a gente sai de lá realmente muito emotivos, né, com tudo que foi feito, realizar, todas as libertações que foram feitas,
E com as técnicas que a gente foi agregando, como a metafísica da saúde, a gente adoece, não é por predisposição orgânica. Minha mãe teve câncer de mama, eu vou ter também. A gente adoece por repetição de padrão de comportamento. Tanto é que existem curas, nós temos curas de câncer, câncer de pâncreas. Que o médico falou que era assim, minha filha, você tem 6 meses de vida, entende? Então assim, são ressignificar, atualizar o nosso DNA com empoderamento e com técnicas. Nessa técnica de leitura corporal, Kleber usa muito isso, né? Kleber teve uma empresa, uma indústria com 500 pessoas, então usou muita técnica, né, de expressão corporal, muito rapel, a gente fala, né, de técnica, né, para conseguir bons parceiros, bons fornecedores, né, bons vendedores na área comercial, né, de uma indústria móvel, né? Então nós estamos pegando uma experiência de vida, linguagem do corpo, hipnose, né, poder das palavras, também da meditação sistêmica, com parceiros incríveis, para trazer um curso que vai ser um divisor de águas na vida de vocês, porque a gente está falando isso de uma grande verdade, né, Rex? De algo que a gente tem certeza que funcionou para nós, foi o que o Rex falou, mudou a nossa vida e também vai mudar a vida daqueles que se permitirem a ressoarem com essa verdade. Passa a palavra. Antes do outro oral aí pegar a palavra. Quase foi uma pá! E nós precisamos encerrar daqui a pouco, tá? Tem mais de uma hora. Tá. É porque as pessoas estão fazendo algumas colocações pessoais no chat na questão da constelação. O que a gente fala aqui é muito difícil da gente fazer uma análise bem assertiva, tá? Gente, entre em contato comigo, com a Flávia na questão de constelação familiar, o Rex e a Flávia na questão de barras de Axis, que a gente vai poder dar uma atenção bem melhor para vocês aí que tem esses questionamentos, tá bom? Mas essa junção entre Axis e constelação, a gente vê, e a gente já usa isso também em nossas constelações, e com processos de perdão, né? Mas não na didática de processos que o Axis fornece para a gente, né? Usamos de outra forma, e agora com esse reforço aí que o Rex vai dar nas palavras também, vai ficar bem interessante, e em breve aí vai ser mais uma ferramenta que todo mundo poderia dar uma atenção que transforma a vida de qualquer um, tá bom? Passa a palavra aí para irmos nos despedindo, né? Que passou de 1 hora aí, né? Aqui, né, só para rapidão, né, para fazer um comentário, né, a importância, assim, né, que a constelação teve na minha vida, na verdade, né, eu nunca atendi como, mas mesmo nos meus atendimentos de processo verbal, às vezes a pessoa tá me falando alguma coisa, quem acompanha meus áudios sabe disso, quem não acompanha, quiser começar a acompanhar, tem um grupo no Telegram, né, é só pedir depois nos comentários aí da live. Eu vejo que a pessoa está vivendo uma situação, eu falo, irmão, o conhecimento das constelações coloca aqui, né? Se você está nesse conflito com o pai, nesse conflito com a mãe, tende a reproduzir um pouco essa situação. Então vamos fazer umas perguntas para o seu corpo. E o corpo vai trazer a informação do inconsciente, né? E eu usei muito isso na minha vida pessoal, que nem eu falei, né? O choque que eu vivi no meu relacionamento foi dramático, na verdade. Fiquei 3 dias sem comer, o impacto, a falta que fez aquela pessoa, né? 2 coisas que a constelação me trouxe de muito valor, ela como filosofia de vida mesmo, né? A minha especialidade do meu trabalho é você não julgar, você não culpar, né? Olhar para ela, que era melhor para ela, né? Eu fico feliz com a agem dela, né? Lembrar disso, que você olhar para o que quer que tenha acontecido na sua vida com um olhar de peso, de julgamento, vai travar mais ainda o processo, e parar para observar exatamente, né, quais eram as dinâmicas por trás do que estava acontecendo. A constelação ter feito um curso, apesar de não ter terminado, me permitiu olhar para a minha vida exatamente, eu estava vivendo num contexto que eu estava convivendo com a minha mãe, né? Eu parei e fui me perguntar, será que eu entrei na frequência de filhinho da mamãe que é incapaz de sustentar uma mulher, sustentar energeticamente, né? Me permitiu olhar com muita maturidade para a situação, né? Onde que eu estava preso aqui no emaranhado do meu pai e da minha mãe que criou essa miséria nesse relacionamento?
ter conhecido o conhecimento da constelação me trouxe liberdade, né? Me tirou assim de poder enxergar mais exatamente o que ainda dava para fazer para solucionar rápido aquela dor que estava acontecendo, né? Me permitiu, tanto nos meus atendimentos me torna muito mais eficiente, quanto na minha vida prática, na minha vida pessoal. O valor de um curso de constelação para mim, meu, Geórgios especificamente, né? Tudo que eu faço é antes uma grande busca para minha vida, né? Eu me tornei facilitador porque eu queria muito ser feliz, né? No processo acabei sendo capaz de atender outros seres humanos. O curso permite, não é só porque é nosso, mas assim, qualquer curso que você busque permite que você crie uma vida mais fácil, com mais sentido, né? Você é menos refém do acaso, porque você começa a observar, opa, né? Eu tenho uma questão com a minha mãe, não é à toa que eu nunca deslanche na carreira, se os caras, eu sou sempre o primeiro colocado, mas o último contratado, o que é isso? Né? Você deixa de ser refém dessas coisas que você não dá para imaginar, né? Até esse conhecimento, ele é antes de tudo para você, né? Vai permitir que você chegue mais longe na própria vida. Num segundo lugar, você vai ver que de repente faz tanto sentido para você que você é capaz de colocar para os outros, né? Esse é o último recado que eu queria deixar para vocês. Eu vou parabenizar a Fernanda aqui, Fernanda Trindade, uma colocação que ela fez aqui excelente, né? Que é exatamente isso. Qualquer processo que você estiver disposto a fazer, né, para se conhecer, para trazer um pouco mais de verdade sobre você, que você tenha sempre essa consciência que somente você, né, e o seu corpo escutar, né, se isso é leve ou pesado para você, antes da gente comprar uma ideia, antes da gente comprar uma fala de alguém, entende? Então eu tô vendo a Solange colocar, né, que foi dito alguma coisa para ela. Olha, é preciso que a gente resgate a nossa maestria. É isso que nós estamos dizendo aqui. Por quê? Porque tem verdades que o Kleber pode me dizer que se não ressoar comigo, eu não compro. Se o Rex disser alguma coisa também que se não ressoar com a minha verdade, porque nós temos que estar numa posição de soberania, de autonomia. Isso sim é libertador. Então o líder, o facilitador, eu acho que ele talvez, né, até uma mensagem nossa para vocês. Aqui ninguém está para dizer, né, se existe uma verdade absoluta aqui. Nós queremos dizer de coração para coração que nós passamos por grandes dificuldades em nossas vidas, por grandes desafios e conseguimos trazer um empoderamento da nossa soberania, da nossa autonomia. Isso sim é libertador. Então, Solange, se empodere disso. Pergunte para o corpo, como o Regis falou, faça perguntas, tá? Para que você possa absorver ou não essa ideia. E, pessoal, eu acho que, né, já estamos aqui com mais de 1 hora, né? Nós vamos promover sempre esses encontros, né, Regis, para a gente fazer aqui. Podem trazer também alguma temática para a gente conversar junto. Mas esse recado de hoje foi para dizer para vocês, né, que nós estamos aqui na Lua de Touro, é isso, meu bem? Quem não sabe, Cleber é meu marido, tá, gente? De Vesak, né? Isso. Hoje é lua cheia, tem uma meditação. É a lua que o Buda se iluminou, hoje é o Vesak. Exatamente. Nossa, cara! Hoje, tá? E é um dia, né, que nos festivais do Vesak trabalham esse empoderamento, você se deparar, né, com a sua sombra, com seus porões, seu registro acástico, das suas existências, e que você possa receber essa força para ressignificar, né, o seu registro, as suas memórias e se empoderar com tudo que existe dos seus ancestrais e desse momento de transição planetária que nós estamos aqui porque nós escolhemos. Nós entramos na fila e pedimos, quero estar lá no ano de 2020, vivendo essa quarentena e limpando todas essas memórias em prol, né, de uma quinta dimensão para esse querido planeta nossa Gaia, tá? Então, vamos receber essa cura, né, da Lua de Touro, onde Buda se iluminou. Tem uma meditação aqui no canal para a gente fazer, começou ontem, né, até o dia 8, né, tem muitas meditações aqui também. Nós somos Mindful, a gente pratica meditação, nós somos yogi. Gente, professora de Direito Empresarial, falei de família, falência, para virar, diz a minha família que agora eu sou zen, né, que eu sou tilelê, né, com vontade. E dizer para vocês isso, né, que esse Instituto é o Era da Luz, né, trouxe iluminação pra gente e vocês fazem parte desse caminho também, que vocês estão aqui conosco, né, e cada um que coloca um comentário aqui ressoa com uma verdade que é nossa, e vamos juntos,
né, trazer essa quinta dimensão, sair dessa matrix de aprisionamento e nos apoderarmos do ser infinito que todos nós somos, tá? E deixa aí seus comentários, suas perguntas. O Rex agora já é da Era da Luz, já é parceiro. Vamos fazer esse trabalho juntos, né, Rex? E estamos aí celebrando essa parceria com muito amor e dividindo isso com vocês aí. Ah, e preciso também falar de uma pessoa muito especial que está aqui acompanhando essa live, que é a Sandra, que também está no seu grupo, Sandra Diniz, uma grande contribuição na minha vida. Sandra é doutora em marketing, foi uma aluna minha de Barra de Arcos. Hoje, né, ela é uma grande terapeuta. É bruxa. É, bruxa, uma grande terapeuta, está conosco nesse projeto também, está buscando aí o CF dela, facilitar a certificação dela em CF, em Axis, e uma contribuição tremenda para nós, que também vai estar na equipe, que nós vamos ter inclusive um ano de curso, tá? E nós vamos ter esses locais de discutir assuntos relacionados a relacionamentos, a profissão, a doenças, né? E vão ser coordenados por grandes terapeutas que vão estar aqui conosco também, para que a gente tenha um trabalho de primazia, né, Rex? E de grande contribuição para todos. E cabe todo mundo aqui conosco, né? Cabe todo mundo. Quem sentir ressonância, vem pro projeto com a gente. É isso que eu ia falar, né? O Era da Luz é um lugar para todos. Todas as pessoas que quiserem, que têm algo para colaborar, melhorar, né? O Era da Luz está aberto para qualquer pessoa que possa vir a agregar nessa ação aí de Era da Luz, com o grupo do Rex, essa turma bem bacana que acaba falando na mesma língua nossa. Né? Então, assim, eu queria agradecer os participantes lá do nosso chat. Desculpe as perguntas que ainda não foram respondidas, podem mandar no privado as perguntas, e falar para vocês todos aí, façam inscrição lá no nosso canal. O grupo do Rex tem Telegram, o Rex é cheio de informação de Axis, que qualquer um... tem hora que a gente fala assim, né, o corpo pede, né, mas tem hora que a gente tem que decretar corpo que é bom para a gente, né? Então decrete para o seu corpo que o corpo fala, né? Então muito obrigado a todos, obrigado a doutora Flávia, a Oral, Rex, né? Um abraço e passa a palavra. Rex, a palavra é sua. Ô, minha querida, eu já agradeço muito a oportunidade dessa parceria maravilhosa, né? O pessoal que compareceu aí, que fez pergunta, colocou muita coisa bem pertinente. Sim. Né? Sejam bem-vindos, né? A família Era da Luz, assim, está começando literalmente uma nova era em matéria de atendimento com isso daqui que a gente está criando. Vocês têm os nossos contatos, coloquem mais dúvidas, né? Quem tiver dúvida sobre constelação, mas falar comigo, eu passo para eles, fica à vontade, tá? Não precisa ser muito metódico no sistema aí, né? Apareceu, eu vendo que eles são os especialistas, eu repasso, né? Sugestões do que vocês gostariam, de repente, de ver a gente falando, né? Como isso é uma coisa nova, de repente a gente pode criar um programa para estar vindo aqui, né, uma vez por semana, batendo um papo com vocês, para que vocês possam sentir, né, a intensidade disso que está acontecendo. Tranquilo? Sintam-se mais do que bem-vindos às sugestões que vocês possam fazer para a gente, tá bom? Isso aí, estamos lá. As sugestões, né, de abordada. Sempre, assim, é muito querido. O pessoal tá perguntando aqui, gente, contato, assim, tá uma fusão, o grupo do Rex é o nosso, do Rex, tá, Rex? A gente também tem um grupo de Telegram com 1.200 pessoas, é uma parceria que tá unindo, né? Pode chamar tanto no grupo do Rex quanto na Era da Luz, são dois grupos públicos, né? Vocês podem entrar, que a gente responde. Nós também temos um site, Rex, que também é um espaço que é seu, tá? Sim, eu sou de Belo Horizonte, tá? Sandrinha, coloca aí pra nós. Sandrinha é nosso marketing quântico, que bote-me em processo. O Rex, a Sandra em processo é de cair o queixo, e o poder dessa mulher. Que ela começa a pegar fogo. Ela vai ficando vermelha, a mão dela suando, sério, igual o Kleber. Vai vendo essa entidade, Becamex, e manda o povo tudo pro lugar de volta, igual o Kleber. Vai ficando vermelha, a mão vai suando.
A Sandra é aquela que você põe a mão na cabeça dela e queima. Mas vamos ter esse programa, pronto, Nossa, decretado. gostei muito. Eu Toda vou correr as terça-feira barras dela, eu vou ter o privilégio. Toda terça-feira nós estamos aqui nesse programa, viu, Rex? Decretado. Pronto, pediram, decretamos. Pronto. Essa lua de Vesac aí de touro, né? Nasce essa parceria, né? E pode vir quem quiser conosco, gente. Isso é pra gente. O Rex falou. Eu vou contar essa. O Rex falou que ele queria ganhar o mundo, né? Quando eu era menina, eu perguntei pra minha mãe assim: ô mãe, quando eu morrer, como é que as pessoas vão saber que eu morri? Ela falou assim: ô minha filha, sua família vai ficar sabendo. Eu falei: mãe, não vai sair no Jornal Nacional que eu morri? Então, eu já era pequeno oral, né? Então, vocês vão entender o que é oral, o que é o esquizóide, nós vamos dar o que é a mielinização do córtex que leva, por que eu tenho essa cara redonda, o Clever é cara redonda, o Clever é cara triangular, que é um psicopatazinho de manipular as coisas com muita habilidade, né? Que ele é bom no cartesianismo. Mas então, assim... mas fala pro pessoal, nós vamos mostrar o lado bom. O lado bom, tá? O poder, o lado em poder. Não o lado da dor, não, o lado do poder. O lado que vai te empoderar. Isso. Então, quando eu larguei um concurso de juiz, gente, eu estava na fase quase numa prova oral. Entende? Eu tenho vários amigos que são juízes. Eu falei assim, como juíza, eu não vou ser, o meu coração não estava na magistratura, o meu coração está com quem quer se transformar, porque eu recuperava empresas. E quando eu tive um irmão que suicidou do meu lado, né, era advogado e era meu sócio, e eu percebi a contribuição que pode ser alguém para salvar vidas. Se a gente recupera empresas, Rex, a gente recupera vidas. Então hoje eu quero recuperar vidas. E essa é a minha missão de alma, recuperar vidas. Porque aqui eu sou contribuição, eu sou diretora de abrigo desde 20 anos de idade, eu fui emancipada para ser diretora de abrigo. Dá para escrever um livro, nós vamos escrever um livro também, dá para escrever um livro. Então a minha missão de alma é recuperar vidas, para que mais pessoas possam ser uma contribuição para esse planeta. Porque a minha missão na transição planetária é que todos nós possamos voltar à força da nossa célula mônada e sermos os mestres que nós somos. Falei com amor. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa aí, Rex? Pode falar mais alguma coisa cara, aí? Nossa, uma pega a palavra lá e cá, né? Não, pode encerrar, cara. Também tá ótimo. Agradecer a todo mundo aí e quem quiser sugerir o tema da live, nós estamos abertos. Detalhes do curso nós vamos falar em outra ocasião também, vai ser postado nas redes sociais sobre esse curso. E agradecer a todos, né? Gratidão, Rex, gratidão a todos, amo vocês. Gratidão, obrigado. Gratidão, Rex. Feliz Festival de Vesac, vamos meditar juntos, viu, gente? Tem dia que a gente faz meditação online também, bem bacana. Vamos aproveitar essa lua linda, cheia, pra gente unir, né, o nosso lado sombrio com o nosso lado luz, para que a gente possa transmutar e ir para uma oitava acima, tá? Porque como diz o Gary Douglas, né? Os seus, que você chama de defeitos, que você chama de erros, é a sua mola propulsora para a sua transformação. Não existe erros, existem experiências, desafios. Ok? Gratidão, pessoal. Beleza, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos. Rex.